Bem-vindos ao segundo seminário História dos Direitos, que tem por título este segundo evento, iniciado ontem, os direitos fundamentais em tempos de crise. Direitos esses que estão sendo colocados em xeque no nosso sistema constitucional pátrio. Na tarde de hoje, na noite de hoje, nós vamos discutir os direitos fundamentais constitucionais na pós-modernidade. Vamos tratar os direitos sociais básicos e o meio ambiente. Vamos iniciar a discussão sobre as reformas trabalhistas, as flexibilizações que o nosso sistema governamental intenta fazer, provocando redução e ameaça aos direitos sociais, desde a CLT, como os direitos grafados na Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Cidadã, a 8ª Constituição e a melhor que nós temos. A proposta desse seminário tem a organização do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Direito, tem o apoio da coordenação da Escola de Direito, professora Neire Divina, o apoio da direção e também conta com o apoio responsável e imprescindível do professor Frederico Fleischer. Nós damos as boas-vindas aos nossos alunos, aos pesquisadores, aos professores aqui presentes nessa tarde. Vamos convidá-los a compor a mesa a partir da ordem de apresentação, que nesse segundo encontro, o título desta tarde é o seguinte: Direitos Sociais e a Crise Econômica, o século XXI em questão. Vou convidar para compor a mesa a professora Núria Micheline Cabral e saudá-la com as boas-vindas. Em seguida, convidar a professora, também da casa, a professora Luciane Martins de Araújo, para compor a mesa. Convidar o professor e coordenador do NPJ, o professor Wellington Bessa. Convidar a professora, também da casa, Francislene Pereira da Silva, a compor a mesa. A professora Núria Micheline Menezes Cabral inaugura agora a apresentação, que tem por título muito convidativo, diria até imprescindível, para a nossa concepção de proteção às futuras gerações e proteção aos direitos de segunda dimensão. E ela apresentará o tema Ultraliberalismo e Neoconstitucionalismo, Crise Humanista na Pós-Modernidade. A professora Núria é mestre em Educação, querida professora desta casa, de Direito Constitucional e de Teoria do Estado, é professora desta casa há 16 anos. Então, vou convidá-la a vir aqui. Você prefere aqui? Ela vai dirigir a vocês. Nós lhe desejamos uma excelente presença, as boas-vindas e a brindamos com o seu conhecimento. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo carinho da recepção, pelos aplausos e sorrisos. Entender isso como uma deferência carinhosa desses anos todos aqui na instituição. Quando a professora Eliane Romero, e eu agradeço o convite tão gentil que me foi feito semestre passado, me foi feito esse semestre,
eu pude vir participar, eu fiquei muito provocada com algumas questões que estamos enfrentando no momento. Há um desmonte constitucional, isso é fato, estamos perdendo cada vez mais direitos, mas algo no tecido social cria esse espaço de perda. Algo no tecido social legitima o Congresso Nacional, legitima os poderes legislativos, estaduais e municipais também, porque são responsáveis também pelo desmonte, o Executivo Federal, que estamos vivendo, acho que uma perda absurda do conceito de democracia no atual momento, mas isso também nos executivos estaduais e municipais. O próprio Poder Judiciário, ora avança, ora retrocede, ora nos deixa inseguros acerca do seu posicionamento. O que legitima os poderes a agirem dessa forma? E aí a minha indagação veio daí e eu resolvi fazer algumas provocações com vocês, tá? Então é isso que... É isso que eu quero fazer com vocês. Quando a gente, voltando aqui, o tema ultraliberalismo e neoconstitucionalismo, crise humanista na pós-modernidade, eu tenho aqui eu destaco 3 categorias fortes para a gente conversar. Ultraliberalismo, neoconstitucionalismo e, afinal de contas, essa pós-modernidade. Para que a gente compreenda, então, o que é esse humanismo e essa crise que estamos enfrentando. Quando falamos em ultraliberalismo, há uma dúvida se o ultraliberalismo é uma volta ao liberalismo original, se é uma nova leitura do neoliberalismo, o que nós temos como proposição de ultraliberalismo. Quando você vai pesquisar sobre o ultraliberalismo, quando você vai ler a vertente econômica do ultraliberalismo, é absurdamente assustador o conservadorismo. É isso que estamos vivendo. Quer dizer, a França no momento está discutindo se uma ultradireita ou um centro mais chegado à direita que vai ocupar o poder. Quando a gente tem Trump nos Estados Unidos dizendo, olha, mulheres, imigrantes, estrangeiros, enfim, massa trabalhadora, nada disso me importa, vamos voltar a nos concentrar numa força militar, numa força bélica. E quando a gente ouve aqui no Brasil mesmo que a reforma, não vou entrar no tema dos colégios, mas foi uma fala, das inúmeras falas infelizes que estamos ouvindo no momento, que, enfim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz, olha, nós temos que colocar homens e mulheres aposentando no mesmo tempo, porque afinal de contas essa é uma bandeira feminista. As mulheres não querem ser iguais aos homens, então vão se aposentar na mesma idade. Sem considerar estudos realizados há muito tempo, em que a OIT já afirma há pelo menos 2 décadas que as mulheres têm uma jornada diária de trabalho de pelo menos 5 a 6 horas a mais do que o homem, em função do dado cultural da mulher ocupar as funções domésticas e dos cuidados com os filhos, etc. Então, a gente tem ouvido coisas dessa natureza, e aí o meu questionamento é, esse ultraliberalismo, ele nos coloca numa progressão ou ele nos coloca numa rota contrária? E aí eu trouxe essas imagens para vocês, que eu acho que são imagens muito fortes, porque o sujeito miserável morrendo de fome, e o que vai fazer uma esmolinha pergunta, tsunami não, neoliberalismo. Os pobres cada vez mais pobres, os pobres cada vez mais miseráveis e mais famintos, e os ricos cada vez mais ricos. O discurso de uma distribuição e de uma globalização que nos colocasse num conceito macro de igualdade, isso se mostrou absolutamente inviável. A política do neoliberalismo para nós em país em desenvolvimento, outrora país de terceiro mundo, ele veio com uma hostilidade de desenvolvimento muito grande, a ponto que no Brasil nós não temos mais pobres, né? Nós colocamos os pobres para mascarar dados para o Banco Mundial como classe média em ascensão. Uma classe média que não tem poder de compra. Uma classe média que não é escolarizada.
Uma classe média que tem uma alta carga tributária e que não pode usufruir dos serviços do Estado, porque os serviços do Estado não estão disponíveis. Então, que classe média é essa? E os pobres cada vez mais miseráveis. Então, é um efeito em cadeia absolutamente preocupante quando nós falamos nesse ultraliberalismo. Há um efeito em cadeia em que o dinheiro vai passando nas mãos dos mesmos e muito pouco chega àqueles que nada têm. Uma das características, eu destaco, do ultraliberalismo é o chamado neoconservadorismo penal. E nós fizemos uma representação incrível, potente, no Congresso Nacional, a chamada bancada da bala. Então, nós estamos falando em redução de minoridade, nós estamos falando, e volto a ouvir cada vez mais, em pena de morte. Nós estamos vendo um desmonte do Estado, o Estado sendo sustentado, o conceito de democracia, e para mim essa imagem é muito forte, o ideal grego de democracia, ele rui, e o que sustenta um cacetete e uma força policial. Quer dizer, quando a gente vê fotos da Hillary fazendo campanha para presidente com capacete de guerra, para mim foi uma das imagens mais fortes. Isso no mundo. Eu tenho ouvido, cada vez com mais força, uns pedidos de intervenção militar. E alunos meus em constitucional que justificam a intervenção militar dizendo, não, mas a intervenção está prevista na Constituição. Não, ela não está prevista. Está prevista a intervenção federal, que é um instrumento democrático, extraordinário, emergencial, mas de recuperação do manifesto democrático. Então, esse neoconservadorismo penal, eu confesso para vocês que me gera um mal-estar muito grande. Nós vamos prender crianças, mas eles sabem do que estão fazendo. Eles sabem. Mas eles não têm perspectiva de amanhã. Vivemos um imediatismo. O menino sabe que está cometendo um crime, sim. A menina sabe que está cometendo um crime, sim. Mas ele não tem esperança de futuro. Nós tiramos isso. O mundo capitalista tirou essa perspectiva de futuro. Então vamos encher as cadeias e os presídios que não têm condição de abrigar adultos com crianças. Quando a gente fala nesse neoconservadorismo penal, eu tenho ouvido muito isso. Uma mistura de valores criminais, penais, com fundamentalismo religioso. Contra o aborto, mas a favor da pena de morte. Não vamos discutir a eutanásia, mas vamos fechar os olhos com as chacinas de marginais. Então eu não entendo qual é o bem da vida. Vida é vida. Se eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida em qualquer momento. Agora, a vida pertence ao Estado ou a vida pertence ao sujeito? Porque uma das lutas que efetivamos desde a Revolução Francesa é que a vida me pertence. Quando eu luto por dignidade da vida, é porque eu quero essa vida digna para mim. E é o Estado que vai decidir qual que é o conceito de dignidade? Ou eu tenho a escolha e o Estado apenas ele cria os mecanismos de controle social, mas não de controle individual? Eu sempre falo isso aqui. Se é a favor ou não a eutanásia, se você é contra, não pratique. Mas e o outro não quer viver uma vida em sofrimento? Ele não tem o direito da escolha? E assim todas as outras questões. Nós estamos vendo um Estado tomando cada vez de nós o poder de decisão. Quer dizer, há um tempo atrás, um projeto de lei que virou lei, a chamada Lei da Palmada, controlando os pais, me perdoem, aos que foram criados e baseados por ela, mas quando eu tenho uma embaixatriz desse assunto, Xuxa Meneghel, isso vê que realmente chegamos na pós-modernidade. É o caos. Xuxa Meneghel, ser representante de direitos, mas tudo bem. E aí eu pego o caso de um garoto espancado e torturado por um pai e pela madrasta e comparo a pais que disciplinam seus filhos com castigo físico e não com espancamento.
e ficamos daqui tranquilos, achando que isso é o certo. Agora, esse mesmo Estado que está tão preocupado com essas crianças e com esses jovens, ainda não conseguiu efetivar casas de recuperação de menores infratores. Nós chamamos essas crianças, esses jovens e até mesmo os adultos que ingressam no sistema prisional de reeducandos. Eles foram educados em qual momento? Porque reeducação é educar 2 vezes. Diz para mim, qual é o momento que o Estado efetivou a educação? Porque então eu posso falar em reeducação. Então, a gente está tão preocupado assim com essa juventude? Ou chegamos a um ponto de dizer qual a juventude que merece direitos e qual a juventude que não merece direitos? A juventude branca, classe média, merece direitos. Agora a juventude pobre e marginal, não, aí a gente reduz a menoridade. Porque quem é que vai para o sistema prisional? Meninos que estudam no Ávila, no Visão? Ou meninos e meninas lá do Mar de Germana? Outra característica que eu destaco do ultraliberalismo é o neoliberalismo na economia. Quando eu encontrei essa charge, eu achei ela ótima. Alegria de pobre. Parabéns, chegou o seu 13º. Eu fui criada ouvindo isso. O meu pai dizia, eu fui o único 13º que meu pai teve na vida. Minha avó, lavradora baiana, teve 15 filhos. Quantos filhos sobreviveram? Nem eles sabem, porque vão perdendo a conta da morte. E nós vamos falar em desenvolvimento? Vamos falar que o acesso à educação chegou a todos? Ou vamos falar do sucateamento da educação? Vamos falar que nós acabamos com a reprovação escolar atendendo recomendações do Banco Mundial, e não da Unesco, do Banco Mundial, dizendo que meninos e meninas não serão mais reprovados, não porque eles adquiriram os conhecimentos necessários para chegar adiante, mas porque esses meninos e meninas não sofrerão reprovação na escola. Então passa adiante, sem saber, mas passa adiante. Aí eu acabo com 2 problemas sérios do Brasil: reprovação e evasão. Aí o menino vai passando adiante sem ter os conhecimentos fundamentais. Aí a gente mascara que a educação superior vai lhes emancipar para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho deixou de existir na década de 70. Depois nós passamos a ter mercado de trabalho. Hoje o que nós temos são postos de trabalho. Porque se existisse um mercado de trabalho, todos vocês aqui sairiam da universidade a ingressos no mundo ou no mercado do trabalho. E, infelizmente, nós sabemos que muitos de vocês ficarão à margem. Falamos em igualdade? Os benefícios do neoliberalismo para o desenvolvimento econômico chegou a nós de qual modo? Qual de vocês aqui depende do Sistema Único de Saúde? Qual de vocês aqui depende da segurança pública ou colocam sistemas de segurança privada em suas vidas? Seguro do carro, seguro da casa, alarme, condomínios. Diz para mim, quantos de nós aqui dependemos exclusivamente desse Estado que tão fortemente arrecada para que preste os serviços? Como é que esses serviços chegaram a nós? Ou eles não chegam? Mas aí nós nos anestesiamos, porque somos um país em desenvolvimento. Compomos, junto com os tigres asiáticos, um mundo em desenvolvimento. Nós, Índia, tigres asiáticos, estamos na potência do crescimento. E as pessoas morrem em macas nos hospitais públicos, porque sequer têm leitos, porque elas possam morrer na privacidade de um leito. Ricos, cada vez mais ricos. Pobres, cada vez mais pobres. É simples. Quando a gente vê o Lava Jato, quando a gente vê as denúncias de corrupção, eu não sei vocês, mas eu confesso a minha ignorância. Eu não consigo imaginar quanto dinheiro é isso. Quanto dinheiro? Eu não consigo imaginar. Agora, eu só sei
que meus filhos não estudam numa escola pública. Eu sei que meus filhos não dependem, o pediatra deles não atende pelo Sistema Único de Saúde. Esse é o tributo. E orgulhosamente sou classe média. Como é que o desenvolvimento chegou para mim? A outra característica que eu destaco, neoconservadorismo social, e achei essa manifestação incrível, assim, das várias questões do neoconservadorismo social. A gente nunca trouxe tantos valores morais, pessoais e religiosos na pauta política. Escola sem política, escola sem gênero, não vamos avançar nos direitos fundamentais. Eu tenho 3 alunas, na verdade, realizando seus TCCs em eutanásia, e a gente foi investigar um projeto que tramitou, e é óbvio que foi engavetado, no Congresso a favor da eutanásia, e na mesma toada, na mesma casa, um outro projeto aumentando a pena do chamado suicídio assistido. E os argumentos é que a vida é um dom de Deus. Quer dizer, há um ano e meio, eu estava nessa instituição falando num evento que para mim foi simbólico, né, a Primavera Feminista, falando sobre empoderamento feminino, e alguma das pessoas me perguntou o que eu achava sobre descriminalização do aborto. E eu disse que eu acredito que o aborto tem que ser descriminalizado. Isso não me faz a favor do aborto. Não quer dizer que eu vá cometer um aborto. Quem pouco conhece a minha história sabe que eu lutei para ser mãe. Mas uma mulher que queira fazer o aborto, essa é uma decisão dela. Nós conseguimos fazer uma discussão política dessa, ou a discussão ficou no campo da religião, no campo do conservadorismo social? O reflexo dessa fala foi um sujeito pedir a minha demissão para o arcebispo, que oferiu o direito canônico. Aqui, neoconservadorismo na academia. O Poder Judiciário, uma das outras características que a gente destaca, o Poder Judiciário, ele perdeu a dimensão de cidadãos e ele trabalha com clientes. Então, toda a demanda tem sido para atender a satisfação de cliente e não de cidadania. Há um tempo atrás, em sala de aula, muito tempo de sala de aula, né? Então tem muita história. E foi uma semana que em toda instituição que eu dava aula eu ouvia reclamações comuns, reclamando da instituição, de professores e tal, PPP, e sempre falando em PROCON. Gente, não é possível, eu só ouço PROCON. E aí uma turma estava indignada e falou, pessoal, nós vamos no PROCON, porque a gente está comprando a educação. Falei, gostei. Fecha a Constituição, nós vamos conversar agora sobre isso. Vocês estão comprando a educação? Educação não é um direito. Educação é um produto. Você está comprando a educação. Certo. Você está comprando a educação de quem? Então abre aí um CDC. Quem é o fornecedor da educação? A instituição de ensino, certo? O produto, educação. Fornecedor, instituição. Consumidor, o aluno. E eu? Eu, professora. O que eu sou? Professor, você é o produto. Não, vocês não me compram. Impossível me comprar. Primeiro que eu não estou à venda. Segundo que não há dinheiro que me pague. Sabe o que eu sou? Eu sou a balconista da Casa Bahia. Qual que é o melhor refrigerador? Aí a pobre vai lá e mostra. Deixa a pobre postar aqui para vocês direito constitucional. Entendeu? Nós fomos perdendo a dimensão de cidadania e fomos encampando a sensação de consumidores. Você chega para um cidadão comum e pergunta o que é a Constituição, o sujeito não sabe. Mas se você perguntar o que é o Código de Defesa do Consumidor, ele sabe. E o Judiciário vai nessa mesma toada. Nessa mesma toada. Cada vez mais mercantilizando direitos.
E uma justiça que na reforma do judiciário coloca lá no artigo 5º tão bonito, o princípio da celeridade processual. Eu brinco com os meus alunos, falei, é piada. Os meninos que fizeram, estão fazendo constitucional 1, eu falei isso com eles. Gente, agora tem um inciso aqui divertido, piadinha, para fechar o artigo 5º, que ele é longo. Os processos terão uma duração razoável de 20 anos. Porque é assim que a gente chega na justiça. É assim que a gente tem a Tênis empunhando a sua espada tão afiada e cegando a injustiça que há no mundo. Uma outra discussão que eu trouxe é o chamado neoconstitucionalismo. Eu achei todas essas imagens muito bonitas. Primeiro, eu nunca tinha visto essa deusa grávida. E achei ela lindíssima. Ela me deu uma esperança. Uma esperança que uma novidade melhor ainda há de vir. Esse garoto olhando a imensidão é o meu sonho de constitucionalista. Apesar do caos, eu olho adiante. E sempre falo isso. Não espero que para mim, talvez não para os meus filhos, mas quiçá meus netos terão uma Constituição cidadã, efetivando cidadania. Quando a gente fala em neoconstitucionalismo, a gente fala da volta à Constituição. Nós tivemos um grande impacto das relações civis e privadas. E nós perdemos a dimensão de Estado, de princípios, de valores, de axiomas. Nós fomos perdendo isso. O neoconstitucionalismo, ele pede a volta da Constituição, a volta de um Estado democrático, a volta de valores. Juízes intérpretes e não simples aplicadores da lei. Hoje eu estava falando isso com uma turma de ED. Me dói fisicamente ouvir que o juiz é escravo da lei. Porque o artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes. Não há escravidão na independência. Um juiz não pode ser escravo. Ele tem que ser culto, ele tem que ser intelectual, ele tem que ser hermeneuta, ele tem que interpretar. E interpretar o direito sobre qual base? Vocês todos aprenderam o conceito simples de jurisdição, dizer o direito no caso concreto. Que direito? Qual é a sua perspectiva de direito? De direito social? De direito humano? De gente sendo igual a qualquer gente? Ou a sua perspectiva de mercantilização? Porque isso vai definir o seu papel de hermeneuta. O neoconstitucionalismo, ele pede essa volta dos valores interpretativos, da efetivação das lutas que estamos implementando desde a Revolução Estadunidense, Revolução Inglesa, Revolução Estadunidense, Revolução Francesa, que os nossos direitos fundamentais, eles só ampliem, que esse patrimônio fique cada vez mais robustecido e não diminuído. E aí entra o choque desse novo constitucionalismo, desse constitucionalismo vivo, atual, presente, que diz sim às pessoas o direito que elas precisam no caso concreto, que diz onde o menino vai estudar e achar uma escola em que caiba a este menino, que diz que negros que ficaram fora do processo de emancipação cultural ingressem no ensino superior, que diga a portadores de necessidades especiais que eles são especiais para nós e precisam ser incluídos. Essa é a perspectiva do neoconstitucionalismo. Inclusão. E é uma luta fazer a inclusão de pessoas quando pessoas perderam o sentido em função do capital. E aí, quando um juiz pergunta ao outro, e você, o que é? Um juiz independente de direita ou um juiz independente de esquerda? É mais ou menos o que a gente vê. Acho triste, acho perda de esperança, desesperador também, porque me causa pânico ver vocês não acreditar seriedade no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente perde a crença na Corte Máxima,
mostra a decadência desse judiciário. Mostra a decadência quando a gente percebe que tem juízes que vão decidir em favor de um ou de outro. Nós já conhecemos as ideologias partidárias dos grandes julgadores. Isso no Supremo, nas cortes superiores, nos tribunais e no primeiro grau. Que Constituição é essa? Que traz tantos valores, tantos princípios, como a professora Eliane Romero bem disse, a melhor que nós temos na nossa história. A que teve a mais profunda manifestação democrática para a sua elaboração. A que foi lutada e ansiada por todo um país. Que no ato de sua promulgação, a imprensa do mundo estava de olho, na esperança que o grande país da América Latina romperia com uma história de ditadura militar e inauguraria para o novo mundo um processo democrático. E quando eu ouço que a minha luta como mulher vai ser definida dessa forma, que a minha luta como mulher é que eu vou me aposentar no mesmo tempo de um homem, sendo que eu não progrido no mercado de trabalho tanto quanto um homem, que eu não ganho o mesmo valor que um homem. É isso que me define? O terceiro grande tema, crise humanista na pós-modernidade. Há uma dúvida, há uma divergência aí teórica. Estamos vivendo na modernidade, e aí há quem diga, né, modernidade fluida, modernidade em crise, modernidade autoritária, mas ainda assim modernidade. Ou quem localiza esse momento que estamos vivendo na pós-modernidade. Ou até mesmo quem diz que, na verdade, estamos vivendo apenas um evoluísmo tecnológico. Dessas perguntas, vem a outra. O que nos rege é a lei positiva? É o direito positivado que nos rege? Ou a lei do mercado? Ou a lei do consumo? Ou a lei do espetáculo? Acabamos de postar quantas fotos e quantas mensagens hoje nas nossas redes. Quantas pessoas sabem agora o que é que vocês estão fazendo? Quando a gente fez um check-in agora, dizendo que estão aqui? Quando a gente postou o seu almoço? Quando a gente posta os seus músculos sendo trabalhados numa academia? Posta seus cachorros, posta roupa nova, fotinha no espelho. Fim de namoro, início de pegação, fim de pegação. Né? Todo mundo se expondo e se relacionando tanto que eu vou me divertir bastante, me cortando até me matar, entrando num jogo super divertido mundial chamado Baleia Azul. Que grande diversão, que grande evolução, que grande interação social que estamos tendo, a ponto de nos sentirmos cada vez mais solitários. Isso posto, trouxe algumas imagens. O ser e o ter. Há muito tempo eu falo isso, que vivemos a dimensão do ter, perdemos a dimensão do ser. Então, às vezes, alguém me pergunta, fala, o que eu vou dar de presente para fulano? Eu não tenho intimidade, eu sempre falo, tem um livro de poesia. Ai, mulher, poesia. Poesia. Para alimentar a minha fome de beleza, como já dizia o Frei Beto. Porque eu preciso muito mais do que só comida. Já cantava Titãs, que a vida é muito mais do que comida. A gente tem fome de quê? Eu estou muito preocupada em aparecer, em ostentar. Semestre passado, um ex-orientando de TCC me disse que tem um critério extremamente interessante para avaliar a qualidade dos professores. Ele vai no estacionamento da PUC. Eu falei, desculpa, eu não entendi, eu sou meio lerda. Não entendi. No estacionamento? Que é, professora?
Volvo, uma Toyota, uma Mercedes. Isso revela melhor qualidade do que um Volkszinho. Pequenininho meu, Foxzinho pequenininho, eu não tenho qualidade. Porque a dimensão do ter nos faz medir pessoas, calcular pessoas, quantificar pessoas. E aí quando a gente vê um índiozinho, com uma foto dele, outrora índiozinho, mas tão branco, tão urbano, no meio de uma floresta acabada, nos mostra o que é o ter. O que o ter gera em nós. Tempos modernos, e aí a gente traz a memória do filme de Chaplin, as pessoas moldando nas máquinas. Tempos pós-modernos, as pessoas esmolando com seu chapéu na mão. As marcas definindo quem somos. Crianças mal nascem e elas já são definidas pelas marcas que usam, pelas marcas que consomem. Que definição você dá de si mesmo hoje? Como é que você se define? Define o que tem ou define o que é? E o que você é? É o que você tem ou o que você agregou e construiu como patrimônio afetivo, intelectual e cultural? Características e eu me perfilio, né? Ninguém precisa concordar comigo, mas eu me perfilio na pós-modernidade. Grandes turbulências, incertezas, fragmentações, pouca solidariedade, alta competitividade, busca pessoal por dinheiro e aparência, hedonismo, narcisismo, tanta gente vazia cultuando um corpo e com uma alma absolutamente vazia, tanta gente bonita, mas que quando abre a boca, que feiura. Gosto muito de uma expressão que dois educadores trazem, Paulo Freire e Rubem Alves: boniteza. Gosto de gente que tem boniteza, que é bonito, que quando abre a boca, flores saem, brotam flores. Substituição da ética pela estética. O que é ético, o que é moral? Ausência de valores éticos e morais. Troca de valores, vazios, niilismos. Um vazio tão profundo, tão existencial, que cada vez mais jovens cometem suicídio. Meninos e meninas, aqui ao nosso redor, em profundo estado de depressão. Sem acreditar e sem uma crença que algo melhor há de acontecer. Deserção, imediatismo, efemeridade, busca desenfreada e a qualquer preço pelo prazer, consumo de sensações, fim dos grandes discursos. Encerro minha fala trazendo ideologia do Cazuza e do Frejá, e pode colocar aí para nós. Vamos ver o grande mestre Cazuza nos dizendo desse vazio existencial. Percebam se vocês estariam nessa foto, atualizando no altar seu novo status, seu novo perfil no Facebook. Por favor, coloca Cazuza aí para nós. Pode tirar o slide aqui, que eu não estou conseguindo tirar.
todos e a todas. A professora Núria é essa figura carinhosa, afetiva, bonita, né? Que fala do coração, pegando aqui uma das suas falas. Fome de quê? Temos fome de ética e moral. Ela representou isso aqui quase todo o tempo, e também as doenças da pós-modernidade. Tem um livro do Richard Sennett, que me fez lembrar, que se chama Juntos, a responsabilidade da ausência de solidariedade, da crise moral e social. Ela inicia na primeira infância, disse Richard Sennett. Ela inicia quando a criança, aos 4, 5 anos, chega à escola e eles já têm projetado as regras dos pais.
você é feia, você é bonita, você é pobre, não vou brincar com você, você usa chinelo, você não tem tênis. E a escola não age corretamente. E ela deveria quebrar o estigma, a diferença, a desigualdade de comportamento. E essa é a fonte da obra. A resposta para um processo civilizatório, cultural de uma geração, essa é uma opinião pessoal, claro, ela inicia na família, mas também a escola tem muita responsabilidade nos juntos, na base moral. Estamos todos no mesmo processo da construção desse processo civilizatório, moral, tão carente e agora tão desastroso que impacta a todos nós. Vou chamar com muito prazer a professora Luciane Martins de Araújo, que é uma colaboradora contumaz da pós-graduação, uma guerreira do nosso mestrado, professora da PUC, ela é doutora em Ciências Ambientais, mestre em Direito, advogada, consultora ambiental da Rede Gaia, pesquisadora da PUC, do Centro Internacional de Pesquisas em Direito Ambiental, da Universidade de Limoges, na França. Ela é uma produtora contumaz de várias obras e artigos, participante de inúmeras conferências internacionais das partes em 21 e 22 sobre mudanças climáticas da ONU. Então é com muito prazer e agradecendo já o seu aceite para estar aqui conosco em mais essa jornada, a professora Luciane Martins de Araújo vai tratar o tema também risco, o cenário da legislação ambiental na atualidade. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando, principalmente de uma área que eu tanto gosto, que é a questão ambiental. Agradeço a professora Eliane pelo convite, né, e parabenizo pela organização e também a todos pela participação de estarem aqui hoje, numa terça-feira à tarde, né, aproveitando, acho que uma riqueza de debate muito grande que vai se travar aqui. Gostei muito da fala da Núria, né? A gente fica pensando sobre diversos aspectos que essa pós-modernidade tem nos trazido, e uma das coisas me lembrou o Zygmunt Bauman, né? Esse amor líquido, né? Eu lendo o último livro dele, antes dele falecer, ele escreveu um livro, O Estranho que Bate à Sua Porta. Então a gente está nesse momento no mundo de tanta desse ultranacionalismo, onde a gente se fecha e esquece do próximo, né? Isso tem tudo a ver com a minha área que eu vou tratar aqui, que é direito ambiental. Então a professora Eliane ainda começou falando, né, das gerações de direitos, dos direitos de segunda dimensão que vão ser tratados aqui, né, logo mais na parte trabalhista, e quando a gente fala na parte ambiental, a gente está tratando de direitos de terceira dimensão ou geração, que são esses direitos onde a gente tem que ter uma visão maior de solidariedade, né, de fraternidade, porque a gente está tratando de uma coisa que é comum a todos. Então, quando a gente fala em meio ambiente, não tem como a gente ficar na nossa redoma, certo? E falar, ó, o resto que se exploda, eu estou bem. Então, na área ambiental, a gente sabe que não é bem assim. A gente vê alguns casos, como eu hoje de manhã liguei, de madrugada ainda liguei a televisão, porque eu ia participar de um programa de rádio, e aí estava passando aqui próximo a nós, em Ceilândia, uma tempestade que deu, que foi levando o carro, e as pessoas gritando, e a coisa foi virando, e você fala, isso é a realidade do mundo hoje, bem aqui pertinho de nós. A gente fala em extremos climáticos. O que está causando isso?
né? Então é bom a gente se perguntar por que agora a gente vive tanto nessa incerteza. É um mundo de incerteza, né? A professora Eliane ainda falou, eu já participei de várias conferências das partes sobre mudanças climáticas da ONU, estive em Paris, agora na firmatura do Acordo de Paris, estive em Marrakech no ano passado. Então, assim, hoje cada vez mais se discute essa questão ambiental, a questão climática, ela afeta todo mundo. Não adianta o Trump virar e falar, olha, isso não vai acontecer, isso é mentira, foi o que ele falou nas eleições, isso é mentira dos chineses que estão querendo vender um novo tipo de energia e não querem mais carvão e tal, isso é mentira e a gente não vai entrar nessa. Ele pode baixar um decreto, como a gente vai ver aqui, mas as coisas não vão se alterar em termos do que está acontecendo no globo. Então, essa é uma temática extremamente importante para a gente estar tratando. Para onde que eu tenho que virar? Ah, certo. Então, a professora Eliane me pediu para trazer uma contextualização da questão ambiental na atualidade, principalmente em termos legislativos. Infelizmente, a gente não está passando por um momento muito favorável em relação a isso, né? Então, eu diria que a gente tem algumas fases, tá? Que é interessante a gente saber. Primeiro, a gente teve um período pré-Estocolmo. O que foi Estocolmo? A primeira Conferência Mundial da ONU sobre Meio Ambiente, que se realizou em 1972. Antes dela, a gente vivenciou um período de vários acidentes, né, ambientais que causaram muitas mortes e por isso chegou-se a um momento dos países falarem, a gente vai ter que discutir a questão ambiental, que até então nunca tinha entrado na pauta. A gente tinha sempre essa sensação de que a questão ambiental, a água, todos os recursos naturais, eles são ilimitados, eles vão sempre existir, a água vai estar sempre aí, à nossa disposição, o lixo, a própria natureza dá cabo disso, né? Isso era uma visão que se tinha há quase 50 anos atrás. Hoje a gente já vive uma outra realidade, bem próxima a nós aqui, e no Distrito Federal está tendo um racionamento de água. Isso pode chegar aqui para nós. Então, quer dizer, a gente teve que ir perdendo conceitos errados, né? E um momento importante foi essa conferência em Estocolmo, né? Eu coloquei Primavera Silenciosa porque tem um livro de uma autora chamada Raquel Carlson que ela trata muito bem disso. Esse envenenamento silencioso com cara de flor que muito a nossa humanidade viveu, certo? Então ela faz diversas denúncias para o final da década de 1960 que foram importantíssimos para a gente começar a discutir a questão ambiental. Aí a gente teve, né, essa conferência em Estocolmo, aí foi um grande marco, porque lá se estabeleceu a necessidade de a gente começar a discutir a temática ambiental e dentro dos países. Então, a Declaração de Estocolmo, de 1972, fala, olha, os países vão ter que construir uma legislação de proteção do meio ambiente, que até então não existiam, com raras exceções. O que a gente tinha era legislações tratando sobre a utilidade dos recursos naturais. Então a gente tinha Código das Águas, a gente Código da Pesca, Código da Caça, mas não existia efetivamente uma intenção de proteção e sim de utilização desses recursos, né? Um grande marco foi a Constituição de 1988, a gente está num momento muito bom de falar, estamos aqui falando de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, e a Constituição de 1988 ela foi pródiga na área ambiental. Ela foi maravilhosa. Eu quando dou, né, sou professora aqui, quando dou aula a esse respeito, é fantástico, porque realmente ela cobriu uma série de questões que realmente precisavam estar inseridas no corpo da Constituição, né? Então ela trouxe esse direito-dever, esse direito fundamental. E agora no final de 2011 a gente começa a sentir uma desarticulação das normas. A gente teve esse período de 1988 até 2010, 2011 de leis fantásticas, né? E depois disso a gente começou a desmobilizar e é isso que a gente vai estar tratando mais. Alô?
a gente vai estar tratando aqui um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, da Conferência de Estocolmo, que eu já falei, uma visão, né, que existia em termos de utilidade, até a gente pensar num outro tipo de desenvolvimento, que é esse mais voltado para a questão da sustentabilidade. Tudo foi construído a partir de Estocolmo, então a gente falar em desenvolvimento sustentável, que é um termo que vem em 1987, um pouquinho antes da nossa Constituição, e a Constituição nossa incorporou, né, esse conceito que é você. Então, por isso, volto a falar, a palavra da Núria foi muito interessante, porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nada mais é do que suprir as minhas necessidades, as necessidades da geração atual, sem comprometer que as gerações futuras possam suprir suas próprias necessidades. Então, quando a gente fala na questão ambiental, não tem como eu só olhar para o meu umbigo. Por quê? Vou usar toda a água que eu puder, vai acabar, meus filhos não vão ter, meus netos e as gerações futuras. Então, a gente ter sempre esse olhar para frente. Nossa, eu estou péssima aqui para mudar isso. Essa lei foi uma lei extremamente importante, ela foi uma evolução, e quando a gente fala da Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente fala, foi uma lei que trouxe uma visão sistêmica, porque como eu tinha dito antes, a gente tinha códigos ou leis que iam tratar de recursos ambientais, mas sem uma visão de proteção, como o Código da Caça, da Pesca, das Águas. E aí vem a Lei 6938 de 81, ou seja, pós-Estocolmo, ela foi, né, formulada já com essa nova dimensão que Estocolmo trouxe, de proteção do meio ambiente. Ela fala em meio ambiente como tudo. A definição de meio ambiente que ela traz, né, é aquele que nos circunda, que tem aspectos físicos, químicos, biológicos, do qual qualquer tipo de vida está inserida, inclusive a vida humana. Então a gente aqui começa a falar efetivamente do desenvolvimento sustentável, que tem 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Então, dentro do que a gente está vendo na realidade nossa, a gente está promovendo muito a questão econômica, esquecendo do social. Acho que é um momento interessante para a gente discutir isso, e também a questão ambiental. E já que nós estamos falando de direitos fundamentais, a questão ambiental ela entrou para o nosso corpo constitucional em 1988. Antes disso, as constituições anteriores, elas tratavam dos recursos ambientais em termos de competência. Mas o artigo 225, por isso que eu falo que eu gosto demais dele, ele abarcou, sim, esse direito fundamental, quando ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Então, só esse pedacinho aí já falou, todo mundo tem esse direito, é um direito difuso, porque não tem como você dividir, ele é transindividual, não tem, por isso que eu comecei aqui falando, não dá pra gente falar, vou comprar uma redoma para mim, vou comprar uma roupa de astronauta e o meu meio ambiente vai ser de qualidade, eu não vou me importar com quem está do meu lado, porque esse risco, evidentemente, vai atingir mais os mais pobres, mas atinge a qualquer um de nós. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu, algumas vezes, voltando para casa, naquela hora do rush, cai aquele temporal e você fica com medo de não chegar em casa. Então, acaba atingindo todos nós todos estamos vulneráveis a esses extremos climáticos que são cada vez mais frequentes, né? Então, a Constituição foi linda em falar que esse direito tem que garantir a sadia qualidade de vida. E quando a gente fala sadia qualidade de vida, eu tenho que falar de dignidade da pessoa humana, eu tenho que falar em aspecto de saneamento, de saúde pública, de educação, de moradia adequada. Então, a gente tem uma série de questões que envolvem a questão ambiental e em que pese a gente também falar que são aspectos sociais. E o interessante desse artigo, ele falou que a gente tem esse direito, mas também nos impôs um dever. Então, a segunda parte fala, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, colocou primeiro o poder público,
você tem o dever de garantir isso. E depois, no parágrafo 1º, vai estabelecer como. Mas fala coletividade, ou seja, todos nós também somos responsáveis por isso. Porque se a gente não fizer a nossa parte, isso não é um direito. Quando a gente fala de direito de primeira geração, a gente fala aquele em que o Estado tem que ficar ali quietinho e deixar que o cidadão exerça a sua liberdade. Os de segunda, não, é o Estado já promovendo essa igualdade. Quando a gente fala de terceira geração, significa todo mundo tem que fazer a sua parte. Então esse é um momento que a gente pensa em coisas banais do nosso dia a dia, certo? Como é que a gente acorda cedo? Como é que eu escovo meus dentes? Eu estou preocupado se eu estou gastando muita água, deixando a torneira aberta? Coisas simples. Os homens hoje, a maioria está de barba, né? Então já não se faz mais barba. Mas era muito comum você ver as pessoas, os homens fazendo barba e deixando a torneira escorrer água. Quer dizer, uma água que está faltando bem aqui pertinho. Que na época da seca nossa aqui, agosto, setembro, outubro, possivelmente nós aqui vamos estar enfrentando em vários bairros de Goiânia, tá, a falta da água, né? Aí a gente pensa, lixo. Quem de vocês aqui faz a separação do lixo? 6, 7, 8... Nossa, tá, tem uma quantidade boa, acho que dá umas 15 pessoas aqui, né? Que bom, e tomara que isso aumente. Por quê? Porque um lixo é um grande problema que a gente tem na vida, tá? É muito fácil a gente chegar, já começamos a tratar da questão do consumo aqui, é muito fácil a gente chegar num lugar, evidentemente se você tiver dinheiro, e comprar, né? E eu tô down, então eu vou pro shopping, vou fazer compras. Às vezes coisas que você nem vai usar, mas a gente é impulsionado a fazer isso desde pequenininho. A gente vai para frente da televisão, assistir o desenho, vai passar 20 propagandas de todos os brinquedos que vão fazer a criança a pessoa mais feliz do mundo. E a gente vai pedir, mãe compra, pai compra, e fica naquele desespero, né? Então a gente está nesse mundo do consumismo que a gente acabou de falar aqui, e muitas vezes de coisas que não têm nenhuma utilidade e que a gente vai descartar também com uma facilidade muito grande. E a gente descarta de qualquer jeito, coloca tudo naquele saco de lixo, preto ou azul, põe na porta da nossa casa e fala, agora resolvi o meu problema, isso não é mais problema meu, é do poder público. Não, é problema nosso. Porque se a gente faz a separação certinho, isso não é lixo, isso é insumo, isso volta para a cadeia produtiva, ou seja, a gente vai deixar de utilizar recurso natural e vai continuar produzindo com aquilo que já foi produzido, certo? Além disso, você, além de não estar utilizando, você vai estar reduzindo a quantidade de lixo, né? Eu lá na minha casa tenho um minhocário. Alguém já ouviu falar em minhocário? Né? Compostagem, ou o minhocário ele faz melhor do que o adubo, porque ele faz o humus. Eu tenho uma criação, então eu tenho 2 cachorros na minha casa que eu amo de paixão, uma que está já velhinha, tadinha, e um outro cachorro, mas eu tenho minhas minhocas, tá? Que eu separo o que elas podem se alimentar e elas me dão o melhor adubo que eu tenho. As plantas estão lindas lá em casa, certo? Então o que a gente puder reduzir de lixo, porque a hora que a gente vai indo para a Trindade aqui, se você olha do lado direito, você vai ver o nosso aterro sanitário que já está lotado. Quem já foi lá vai ver a quantidade de lixo que tem ali, certo? E a gente não tem espaço, cada vez menos a gente vai ter espaço para isso. Então a gente tem que começar a repensar. A gente já tem uma lei antiga de 2010, então vai fazer 7 anos agora em agosto, que vai justamente tratar sobre essa questão da gente reduzir o consumo. Então tem tudo a ver conosco no nosso dia a dia, tá? Dentro dessa questão, só para a gente, lógico que se a Constituição foi maravilhosa ao estabelecer esse direito, dever, depois veio uma legislação bem pródiga e bem protetiva do meio ambiente, né? Acabei de falar da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai falar dessa questão da gente
reduzir o consumo, reciclar, reutilizar, gerar energia, ou então, em último caso, que aí eu vou chamar isso de rejeito, né, mandar para um aterro sanitário. Então, só tem que mandar para o aterro sanitário aquilo que não é possível de se reciclar, se reutilizar, ou que não pode efetivamente ser um componente para, por exemplo, geração de energia. Né? Então, a gente teve várias leis importantíssimas, a Lei de Crimes Ambientais, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, recursos hídricos, saneamento básico, mudanças climáticas, Estatuto da Cidade, porque quando a gente fala em qualidade de vida é importante a gente ver o meio ambiente urbano, Estatuto da Metrópole, que é mais recente, é uma lei de 2015, a lei de mudança do clima já foi, a Lei de Educação Ambiental, então a gente teve uma série de leis extremamente importantes e que realmente visavam a proteção do meio ambiente, então aí ainda bem. Mas a gente talvez tenha mudado um pouco os nossos congressistas. E esse quadro aí é dizendo, olha, um pouco do nosso verde está indo embora. Tá? Então, por que eu coloquei pós-2011? Porque a gente começou a fazer algumas alterações legislativas. A primeira delas, no final de 2011, foi a Lei Complementar 140, que ela veio estabelecer as regras de cooperação, conforme está lá no artigo 23, parágrafo único, né, da Constituição, que estabelece, o artigo 23, estabelece competência comum para os entes da federação, então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Uma das competências comuns é a defesa do meio ambiente. E aí o parágrafo único falava que viria uma lei complementar para estabelecer regras de cooperação. Tá? Essa lei, ela tem também as suas vantagens, mas ela estabeleceu, na verdade, competências da União, dos Estados e dos municípios. E ao fazer isso, ela desarticulou as atividades do IBAMA. Então, em nível federal, o IBAMA e o ICMBio ficaram com muito poucas atribuições, a maior parte foi para Estado e municípios. E o que acontece? A gente ainda tem municípios muito despreparados. Eu trabalho com alguns municípios, a gente chega lá para olhar a parte da Secretaria do Meio Ambiente. Não, tem um secretário e tem um vigilante, que às vezes vai e fiscaliza alguma obra que está irregular. Aí, como é que vocês têm algum técnico? Não, e vocês fazem licenciamento? Ah, fazemos. Como? Que pessoal técnico que tem para isso? Então, assim, é interessante a atribuição dos municípios, com certeza, mas antes tinha que ter uma preparação, que ainda não se tem. A maioria das nossas secretarias do meio ambiente nos municípios são ainda muito incipientes, estão começando e assumem, às vezes, obrigações que nem são, competências que não são delas, certo? Então, municípios que, eu tenho secretaria do meio ambiente, eu vou licenciar um aterro, que não pode, é competência estadual, pelo impacto que causa, e tal, e aquilo ali causa um grande problema. Nós estamos vendo isso em alguns municípios aqui do nosso estado. Uma outra lei que também deu uma bagunçada em toda essa beleza da Constituição Verde foi a Lei 12.651. Eu não gosto de falar que é o novo Código Florestal, mas é assim que ela é conhecida. Tá? Primeiro, porque não é uma codificação, e segundo, ela bem no artigo 1º já falou claro, ela vem tratar da questão da proteção das florestas nativas e da vegetação nativa e da importância da agropecuária. Certo? Então é lógico, a gente agora está dentro de um contexto de um congresso que tem uma bancada ruralista forte que está lutando pelos interesses. Tá? Por que houve essa necessidade? Isso foi muito discutido, né? Ainda bem, poderia ter sido pior, mas acho que instituições importantes como a Associação Brasileira da Ciência, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, se manifestaram e a coisa não foi tão ruim. Então, a parte em preto foi os aspectos negativos. Por quê? Porque quando a lei ela mais ou menos segue o padrão do Código Florestal de 65. Então, tem que ter reserva legal, área de preservação permanente, fala qual que é o caso de cada um, que é obrigatório para o proprietário rural, mas estabelece um outro instituto chamado Áreas Rurais Consolidadas.
onde aqueles proprietários, produtores rurais que já tinham desmatado essas áreas, que não poderiam ser desmatadas, antes de 22 de julho de 2008, já tinham desmatado, então eles são anistiados, certo? Então, por isso que a gente fala aqui que foi uma lei que, na verdade, veio para anistiar os desmatadores. Ela não veio trazer efetivamente coisas novas, mas tem esses aspectos interessantes. Por que eu falo que não trouxe coisa nova? O cadastro ambiental rural já existia. A lei fala, cria o cadastro ambiental rural, mas ele tinha sido criado primeiro por um decreto que tentou salvar o Código Florestal. E agora, quem é proprietário ou posseiro rural tem que preocupar, porque tem que fazer esse cadastro que é pela internet, e por esse cadastro aí você vai lançar onde é que está a sua reserva legal, se você tem áreas rurais consolidadas, se tem áreas de preservação permanente, que é possível se fazer, então, toda a fiscalização e monitoramento, não mais em loco, mas via satélite. Então, tem que fazer o georreferenciamento. Esse prazo venceu ano passado, foi prorrogado mais um ano e deve ser mais, justamente pela questão da necessidade de você fazer o georreferenciamento, que é um trabalho mais caro. Tá? Também fala em programa de recuperação ambiental, então tem esse aspecto positivo, mas evidentemente que ele é bem menor do que seria a obrigação. E fala também em pagamento de serviços ambientais, que nada mais é do que, se eu estou contribuindo, prestando um serviço ambiental, estou protegendo uma mata que tem na minha terra, né? Ou os próprios catadores de lixo prestam um serviço ambiental que nós mesmos nem gostamos de ver, nos incomoda, certo? Então tem que ter algum tipo de benefício. Aquele que protege tem que também ter algum tipo de benefício. Infelizmente, esse último tópico ainda não foi regulamentado. Então, a lei 2012, nós já vamos para 5 anos na lei e a gente ainda não tem isso implantado. Agora, só uma visão panorâmica do que a gente ainda pode ter de problemas aí para frente. Como eu disse, a gente está com uma bancada ruralista forte, né, que quis o ano passado aprovar simplesmente a destruição do que a gente chama de licenciamento ambiental. Então, era uma PEC, então dentro da Constituição tem um parágrafo, um inciso do parágrafo 1º que fala que toda obra de grande impacto precisa da realização do estudo prévio de impacto ambiental. Essa PEC vinha dizer mais ou menos o seguinte: olha, se são grandes empreendimentos de grande relevância para o Brasil, eu faço estudo e o estudo de impacto ambiental já é o meu licenciamento, eu nem preciso licenciar. Olha só, gente, vamos pensar assim, Belo Monte foi o tempo inteiro considerado uma obra indispensável para o progresso do Brasil. Vocês conhecem Belo Monte, gente? Né? Ali na floresta amazônica, foi recém-inaugurada uma usina hidrelétrica enorme, que causou um impacto enorme para a comunidade local também, certo? E que aí você pensa, nossa, mas realmente a gente precisa de gerar energia, certo? A gente tem outras formas de geração de energia. Um país igual ao nosso, com uma incidência solar tão grande, a gente não investir em energia solar. Não, mas vamos construir lá na floresta amazônica, para a gente causar um impacto bem grande, uma grande usina hidrelétrica, porque o Brasil precisa disso, certo? Será que o Brasil precisa mesmo, gente? Ou era aquele esquema que a gente agora está descobrindo, que os delatores da Odebrecht, né, denunciaram, de um esquema de corrupção enorme que envolve Belo Monte, né? O pool de empresas que construiu Belo Monte é exatamente o que está sendo arrolado na Lava Jato, a começar pela Odebrecht, passando pela Queiroz Galvão, a AES, todas elas envolvidas. E, pasmem, vai gerar energia 4 meses por ano. 8 meses vai ficar parado. Tá? Por quê? Porque não tem vazão suficiente para isso. É um outro tipo de empreendimento que aí você fala, será que é indispensável o progresso do Brasil? Né? Então eles quiseram aprovar isso aí, está suspenso, essa PEC existe, só que a bancada que se opõe a essa PEC aí falou, olha, eu já tinha antes feito um outro pedido de emenda constitucional para reforçar a proteção ambiental, então no mínimo que as duas caminhem juntas.
Então, isso está tramitando no Congresso Nacional. A gente está também mudando o licenciamento ambiental, então eles estão colocando como fábrica de Marianas, porque fazendo meio, a gente tem licenciamento ambiental, que você tem 3 fases de licença: licença prévia, né, que é para os projetos, licença de instalação, que é para construir, e licença de operação, que é para colocar em funcionamento. Então, eles estão querendo simplificar isso aí. Isso pega diretamente casos como das nossas mineradoras. E não vamos pensar que tem mineração só lá em Minas Gerais, que não é. Nós temos problemas aqui em Goiás também. A gente tem várias mineradoras e muitas com problemas ambientais, né? Então, foi feito agora um estudo que a maior parte das nossas mineradoras estão em Minas, 248, das 248, 224 foram notificadas por irregularidades, certo? Então, isso num licenciamento que ele é mais rigoroso. Agora eles querem flexibilizar. Isso está tramitando no Congresso. No dia que saiu a lista do Fachin, né, o ministro do Meio Ambiente, que é o José Sarney Filho, estava conversando com o Temer justamente para denunciar: olha, o Congresso Nacional alterou completamente esse projeto de lei de licenciamento ambiental para acabar com ele, certo? Então, é lógico que o Ministério do Meio Ambiente, o Zé Sarney, não está tão bem visto assim perante a bancada, mas ele pelo menos está querendo reduzir o estrago. Mas o projeto de lei mesmo do Ministério já vai causar uma grande redução em termos de proteção ambiental. Então, casos fábrica de Mariana, é possível que aconteça. Aqui, o Temer corta mais no meio ambiente do que o Trump, tá? Então, a gente está falando muito do Trump, mas na parte ambiental o Temer não está sendo nenhuma maravilha, não. Só para vocês terem uma ideia, né? O orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que já era 1%, foi reduzido a meio agora. É a crise econômica, né? Então, não sei se vocês sabem, tipo, quem vai na Chapada dos Veadeiros, ou quem já ouviu falar no Parque Nacional das Emas, que são os 2 parques, 2 unidades de conservação federais que nós temos no estado de Goiás, o Parque Nacional das Emas está fechado, porque não tem dinheiro nem para comprar um papel higiênico e um sabonete. Então, não tem como funcionar. O Parque da Chapada está funcionando por quê? Porque os empresários de Alto Paraíso, São Jorge, ali é uma área que tem um turismo mais consolidado, eles estão se cotizando para manter funcionando